deve ser elaborado laudo estrutural e operacional quanto à integridade estrutural e eletromecânica da grua, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado nas seguintes situações: quando não dispuser de identificação do fabricante, não possui fabricante ou importador estabelecido, conforme periodicidade estabelecida pelo fabricante ou no máximo com 20 anos de uso. Para equipamentos com mais de 20 anos de uso, o laudo deve ser feito a cada 2 anos. Quando ocorrer algum evento que possa comprometer sua integridade estrutural e eletromecânica, a critério de profissional legalmente habilitado. Cabe ao empregador prover instalação sanitária contendo vaso sanitário e lavatório a uma distância máxima de 50 metros do posto de trabalho do operador do equipamento. Nos outros casos, a distância lá era de 150, né? Mas nesse caso em particular, que o operador da grua, ele tem que estar com um vaso sanitário e lavatório a uma distância máxima de 50 metros. Por quê? Porque ele vai... não pode parar muito tempo, porque a máquina é cara, né? Você está alugando uma máquina, pagando por hora, e você vai ficar perdendo tempo com esse funcionário saindo, andando muito para ir ao banheiro. Então, instalação sanitária contendo vaso sanitário e lavatório a uma distância máxima de 50 metros do posto de trabalho do operador do equipamento. Na impossibilidade do cumprimento desta exigência, deve o empregador disponibilizar no mínimo 4 intervalos para cada turno de trabalho diário, com duração que permita ao operador do equipamento sair e retornar à cabine para atender suas necessidades fisiológicas. Agora vamos para as gruas de pequeno porte. São consideradas gruas de pequeno porte os equipamentos que atendam simultaneamente às seguintes características: raio máximo de alcance da lança de 6 metros, capacidade de máxima de não superior a 500 kg, altura da torre de 6 metros acima da laje da construção, altura máxima. Além do exigido nos subitens anteriores, pertinentes a equipamentos de guindar, a grua de pequeno porte deve possuir comando elétrico por botoeira ou manipulador a cabo, respeitando voltagem máxima de 24 volts, botão de parada de emergência, limitador de carga máxima, limitador de momento máximo, impedindo a continuidade do movimento e só permitindo a sua reversão, limitador de altura que permita a frenagem do moitão na elevação de cargas, dispositivo de monitoramento na descida, se definido na análise de risco, luz de obstáculo no ponto mais alto do equipamento, alarme sonoro com acionamento automático quando o limitador de carga ou de momento estiver atuando, alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco e ou alerta, trava de segurança do gancho de moitão, dispositivo instalado nas polias que impede o escape acidental dos cabos de aço, sistema de proteção individual anti-queda, contra quedas, para utilização quando da operação do equipamento. Não se aplica à grua de pequeno porte o disposto no item 18.1.24 desta NR. É proibido o uso de grua de pequeno porte com giro da lança inferior a 180 graus, que necessite de ação manual para girar a lança. Guincho de coluna. Para fins de cumprimento do dispositivo na NR18, o guincho de coluna deve atender exclusivamente aos seguintes requisitos: ter capacidade de carga não superior a 500 kg, possuir análise de risco e procedimento operacional, possuir dispositivos adequados para sua fixação especificados no projeto de instalação, ter seu tambor nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo de aço, possuir proteção para impedir o contato de qualquer parte do corpo do trabalhador com o tambor de enrolamento, possuir comando elétrico por botoeira ou manipulador a cabo
respeitando voltagem máxima de 24 volts. Possui botão para parada de emergência. Ferramentas. Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante. Para a utilização das ferramentas, deve ser evitada a utilização de roupas soltas e adornos que possam colocar em risco a segurança do trabalhador. As ferramentas devem ser vistoriadas antes da sua utilização. Ferramenta elétrica e portátil. Elétrica portátil. O condutor de alimentação da ferramenta elétrica deve ser manuseado de forma que não sofra torção, ruptura ou abrasão, nem obstrua o trânsito de trabalhadores e equipamentos. Os dispositivos de proteção removíveis da ferramenta elétrica só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser obrigatoriamente recolocados. A ferramenta elétrica utilizada para cortes deve ser provida de disco específico para o tipo de material a ser cortado. É proibida a utilização de ferramenta elétrica portátil sem duplo isolamento. Ferramenta pneumática agora. A ferramenta pneumática deve possuir dispositivo de partida instalado de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental. A válvula de ar da ferramenta pneumática deve ser fechada automaticamente quando cessar a pressão da mão do operador sobre os dispositivos de partida. As mangueiras e conexões de alimentação devem resistir às pressões de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação. A ferramenta pneumática deve ser desconectada quando não estiver em uso e o suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e aliviada a pressão. No uso das ferramentas pneumáticas é proibido utilizá-la para a limpeza das roupas, exceder a pressão máxima do ar. Ferramenta de fixação a pólvora ou gás. A ferramenta de fixação a pólvora ou gás deve possuir sistema de segurança contra disparos acidentais. É proibido o uso de ferramenta de fixação a pólvora ou gás em ambientes contendo substâncias inflamáveis ou explosivas, com a presença de pessoas, inclusive o ajudante, nas proximidades do local do disparo. A ferramenta de fixação à pólvora deve estar descarregada sem o pino e o finca-pino, sempre que estiver sem uso. Antes da fixação de pinos por ferramenta de fixação, devem ser verificados o tipo e a espessura da parede ou laje, o tipo de pino e fica-pino mais adequado se a região oposta à superfície e a aplicação deve ser previamente inspecionada. Ferramenta manual. Cabe ao empregador fornecer gratuitamente aos trabalhadores as ferramentas manuais necessárias para o desenvolvimento das atividades. É obrigação do trabalhador zelar pelo cuidado na utilização das ferramentas manuais e devolvê-las ao empregador sempre que solicitado. As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andames e outras superfícies de trabalho ou de circulação, devendo ser guardadas em locais apropriados quando não estiverem em uso. As ferramentas manuais utilizadas nas instalações elétricas devem ser totalmente isoladas de acordo com a tensão envolvida, ficando exposta apenas a parte que fará contato com a instalação. As ferramentas manuais devem ser transportadas em recipientes próprios. Movimentação e transporte de materiais e pessoas elevadores. A disposição deste item aplica-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em elevadores para transporte vertical de materiais e de pessoas em canteiros de obras ou frentes de trabalho. É proibida a instalação de elevador tracionado com cabo único e aqueles adaptados com mais de um cabo, na movimentação e transporte vertical de materiais e pessoas que não atendam às normas técnicas nacionais vigentes.
Toda empresa, fabricante, locadora ou prestadora de serviço de instalação, montagem, desmontagem e manutenção, seja do equipamento em seu conjunto ou de parte dele, deve ser registrada no respectivo conselho de classe e estar sob responsabilidade profissional legalmente habilitado. Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado e atender às normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, às normas técnicas internacionais vigentes. Os serviços de instalação, montagem, operação, desmontagem e manutenção devem ser executados por profissional capacitado com anuência formal da empresa e sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. São atribuições do operador: manter o posto de trabalho limpo e organizado, organizar a carga e descarga de material no interior da cabine, separar materiais de pessoas no interior da cabine, comunicar e registrar ao técnico responsável pela obra qualquer anomalia no equipamento, acompanhar todos os serviços de manutenção no equipamento. Toda empresa usuária de equipamentos de movimentação e transporte vertical de materiais ou pessoas deve possuir os seguintes documentos disponíveis no canteiro de obras: programa de manutenção preventiva conforme recomendação do locador, importador ou fabricante, termo de entrega técnica de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, de acordo com determinado pelo profissional legalmente habilitado responsável pelo equipamento, laudo de testes dos freios de emergência a serem realizados no máximo a cada 90 dias, assinado pelo responsável técnico pela manutenção do equipamento ou, na sua ausência, pelo profissional legalmente habilitado responsável pelo equipamento, contendo os parâmetros mínimos determinados por normas técnicas nacionais vigentes. Registro pelo operador das vistorias diárias realizadas antes do início dos serviços, conforme a orientação dada pelo responsável técnico do equipamento, atendidas as recomendações do manual do fabricante. Laudos dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motofreios e dos freios de emergência, sendo a periodicidade definida por profissional legalmente habilitado, obedecidos os prazos máximos previstos pelo fabricante no Manual de Manutenção do Equipamento. Manual de Orientação do Fabricante. Registro das atividades de manutenção conforme o item 12.11 da NR12. Laudo de aterramento elaborado por profissional legalmente habilitado. É proibido o uso de chave do tipo comutadora e ou reversora para comando elétrico de subida e descida ou parada. Todos os componentes elétricos ou eletrônicos que fiquem expostos às condições meteorológicas devem ter proteção contra intempéries. Devem ser observados os seguintes requisitos de segurança durante a execução dos serviços de montagem, desmontagem, ascensão e manutenção de equipamentos e movimentação vertical de materiais e de pessoas. Isolamento da área de trabalho. Proibição, se necessário, da execução de outras atividades nas periferias das fachadas onde estão sendo executados os serviços. Proibição de execução desse tipo de serviço em dias de condições meteorológicas adversas. As torres dos elevadores devem estar afastadas das redes elétricas ou estar isoladas conforme normas específicas da concessionária local. As torres dos elevadores devem ser montadas de maneira que a distância entre a face da cabine e a face da edificação seja de no máximo 20 centímetros. Para distâncias maiores, as cargas e os esforços solicitantes originados pelas rampas devem ser considerados no dimensionamento e especificação da torre do elevador. Em todos os acessos de entrada à torre do elevador deve ser instalada barreira, cancela, que tenha no mínimo 1,80 m de altura, impedindo que pessoas exponham
alguma parte do seu corpo no interior da mesma. A barreira cancela da torre do elevador deve ser dotada de dispositivo de intertravamento com duplo canal de ruptura positiva, monitorado por interface de segurança, de modo a impedir sua abertura quando o elevador não estiver no nível do pavimento. O fechamento da base da torre do elevador deve proteger todos os lados até uma altura de pelo menos 2 metros e ser dotado de proteção e sinalização de forma a proibir a circulação de trabalhadores através da mesma. A rampa de acesso à torre do elevador deve ser provida de sistema de proteção contra quedas, conforme o subitem tal da GNR. Ter piso de material resistente sem apresentar aberturas. Não ter inclinação descendente no sentido da torre. Está fixada a cabine de forma articulada no caso de elevador de cremalheira. Deve haver altura livre de no mínimo 2 metros sobre a rampa. É proibido nos elevadores o transporte de pessoas juntamente com materiais, exceto quando o operador e é o responsável pelo material a ser transportado, desde que isolados da carga por uma barreira física com altura mínima de 1,80 m, instalada com dispositivos de intertravamento com duplo canal de ruptura positiva monitorado por interface de segurança. O elevador de materiais ou pessoas deve dispor no mínimo a cabine metálica com porta, orímetro, iluminação e ventilação natural ou artificial durante o uso, indicação do número máximo de passageiros e peso máximo equivalente em quilogramas, botão em cada pavimento, a fim de garantir comunicação única através do painel interno de controle. O elevador de materiais ou pessoas deve dispor no mínimo dos seguintes itens de segurança: intertravamento nas proteções com o sistema elétrico, além de dispositivo de intertravamento com duplo canal de ruptura positiva, monitorado por interface de segurança que impeça a movimentação da cabine quando porta de acesso da cabine, inclusive o alçapão, não estiver devidamente fechada. A rampa de acesso à cabine não estiver devidamente recolhida no elevador de cremalheira e a porta da cancela de qualquer um dos pavimentos ou do recinto de proteção da base estiver aberta. O dispositivo eletromecânico de emergência que impeça a queda livre da cabina, monitorado por interface de segurança de forma a freá-la quando ultrapassa a velocidade de descida nominal, interrompendo automática e simultaneamente a corrente elétrica da cabine. Dispositivo de intertravamento com duplo canal e ruptura positiva monitorado por interface de segurança ou outro sistema com a mesma categoria de segurança que impeça que a cabine ultrapasse a última parada superior ou inferior. Dispositivo mecânico que impeça que a cabine se desprenda acidentalmente da torre do elevador. Amortecedores de impacto de velocidade nominal na base, caso o mesmo ultrapasse os limites de parada final. Sistema que possibilite o bloqueio dos seus dispositivos de acionamento, de modo a impedir o seu acionamento por pessoas não autorizadas. Sistema de frenagem automática a ser acionado em situações que possam gerar queda livre da cabine. Sistema que impeça a movimentação do equipamento quando a carga ultrapassar a capacidade permitida. Cansativo, hein? Movimentação de pessoas. O transporte de passageiros no elevador deve ter prioridade sobre o de cargas. Na construção com altura igual ou superior a 24 metros, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiros, devendo seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra, considerando o subsolo. Aí você vê aqui, geralmente um andar são 3 metros. Então aqui você vai dividir 24 por 3. Você tem aqui 8 andares.
8 pavimentos. 8 pavimentos, né? Que você não pode falar andar, não, que você é engenheira. O elevador de passageiros deve ser instalado no máximo a partir de 15 metros de deslocamento vertical na obra. Então, nos elevadores do tipo cremalheira, a altura livre para trabalho após a amarração da última laje concretada ou o último pavimento será determinada pelo fabricante em função do tipo de torre e seus acessórios de amarração. Nos elevadores do tipo cremalheira, o último elemento da torre do elevador deve ser montado com a régua invertida ou sem cremalheira, de modo a evitar o tracionamento da cabine. Agora, movimentação de materiais. Na movimentação de materiais por meio de elevador, é proibido transportar materiais com dimensões maiores do que a cabine do elevador. Transportar materiais apoiados nas portas da cabine. Transportar materiais do lado externo da cabine, exceto nas operações de montagem e desmontagem do elevador. Transportar materiais a granel sem acondicionamento apropriado. Adaptar a instalação de qualquer equipamento ou dispositivo para içamento de materiais em qualquer parte da cabine ou torre do elevador. Andaime e plataforma de trabalho. Os andaimes devem atender os seguintes requisitos: ser projetados por profissionais legalmente habilitados de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes, ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe, ser acompanhados de manuais de instrução em língua portuguesa fornecidos pelo fabricante, importador ou locador, possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme o subitem 18, com exceção do lado da face de trabalho. Possui sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho de maneira segura quando superiores a 40 centímetros de altura. A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado. No caso de andaime simplesmente apoiado, construído em torre única, com altura inferior a 4 vezes a menor dimensão da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução. Quando da utilização de andaime simplesmente apoiado com interligação de pisos e de trabalho, independentemente da altura, deve ser elaborado projeto de montagem por profissional legalmente habilitado. As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder a altura de 4 vezes a menor dimensão da base de apoio. Os andaimes devem possuir registro formal de liberação e de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho da obra. A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe. A atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado, com o uso de SPIQ, que é o Sistema de Proteção. Sistema de Proteção Individual Antiquedas, com ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental, com isolamento e sinalização da área. O andaime tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe acidental. Em relação ao andaime e à plataforma de trabalho, é proibido utilizar andaime construído com estrutura de madeira, exceto quando da impossibilidade técnica de utilização de andaimes metálicos. Retirar ou anular qualquer dispositivo de segurança do andaime. Utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime para atingir lugares mais altos. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar,
materiais no andaime deve ser escolhido de modo a não comprometer sua estabilidade e segurança do trabalhador. A manutenção do andaime deve ser feita por trabalhador capacitado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, obedecendo às especificações técnicas do fabricante. É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior ao 1,5 m e largura inferior a 90 centímetros. É proibido, aguarda as proibições, trabalhar em plataforma sobre cavaletes que possuam altura superior ao 1,5 m e largura inferior a 90 centímetros. Ai, ai. Nas edificações com altura igual ou superior a 12 metros, a partir do nível térreo devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e cabos de segurança para o uso de SPIC a serem utilizados no serviço de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuírem projetos específicos para a instalação de equipamentos definitivos para a limpeza, manutenção e restauração de fachadas. Os dispositivos de ancoragem devem estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação. Suportam a carga de trabalho de no mínimo 1.500 kg, 1.500 kg-força. Constado o projeto estrutural da edificação ser construído de material resistente às intempéries, como aço inox ou material de características equivalentes. Os ensaios para comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender ao disposto nas normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante. A ancoragem deve apresentar na sua estrutura em caracteres indeléveis e bem visíveis razão social do fabricante e o seu CNPJ, modelo código do produto, número de fabricação, série, material do qual é constituído, indicação da carga, número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável, pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante. Andaime simplesmente apoiado. O andaime simplesmente apoiado deve ser apoiado em sapatas sobre base rígida e niveladas, capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas, com ajustes que permitam o nivelamento. Ser fixado, quando necessário, à estrutura da construção ou edificação por meio de amarração, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeito. O acesso ao andaime simplesmente apoiado, cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1 metro de altura, deve ser feito por meio de escadas, observando-se ao menos uma das seguintes alternativas: utilizar a escada de mão, incorporada ou acoplada aos painéis com largura mínima de 40 cm e distância uniforme entre degraus compreendida entre 25 e 30 cm. Utilizar a escada para uso coletivo, incorporada interna ou externamente ao andaime com largura mínima de 60 cm, corrimão e degraus antiderrapantes. O andaime simplesmente apoiado, quando montado nas fachadas das edificações, deve ser externamente revestido por tela de modo a impedir a projeção e queda de materiais. O entelamento deve ser feito desde a primeira plataforma de trabalho até 2 metros acima da última. O andaime simplesmente apoiado, quando utilizado com rodízios, deve ser apoiado sobre superfície capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. Ser utilizado somente sobre superfície horizontal plana, que permita sua segura movimentação. Possui travas de modo a evitar deslocamentos acidentais. É proibido o deslocamento das estruturas do andaime com trabalhadores sobre os mesmos.
Andaime suspenso. O sistema de fixação e sustentação e estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar pelo menos 3 vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. A sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deve ser precedida de laudo de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. É proibida a utilização de andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo. O andaime suspenso deve possuir placa de identificação, ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização através de procedimentos operacionais e dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim, possuir no mínimo 4 pontos de sustentação independentes, dispor de ponto de ancoragem do SPIC independente do ponto de ancoragem do ambiente, dispor de sistemas de fixação, sustentação e estruturas de apoio precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, ter largura útil da plataforma de trabalho de no mínimo 65 centímetros. A placa de identificação do andaime suspenso deve ser fixada em local de fácil visualização e conter a identificação do fabricante, a capacidade de carga em peso e número de ocupantes. O sistema de contrapeso, quando utilizado como forma de fixação da estrutura de sustentação do andaime suspenso, deve ser invariável quanto à forma e ao peso específico no projeto. Possui peso conhecido e marcado de forma indelével em cada peça, ser fixada a estrutura de sustentação do andaime, possuir contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal. O sistema de suspensão do andaime deve ser feito por cabos de aço, garantir seu nivelamento, ser verificado diariamente pelos usuários e pelo responsável pela obra antes de iniciarem seus trabalhos. Os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamentos e os procedimentos para a rotina de verificação diária. Em relação ao andaime suspenso, é proibido utilizar trechos em balanço e interligar suas estruturas. Utilizá-lo para transporte de pessoas ou materiais que não estejam vinculados aos serviços em execução. Os guinchos de cabo passante para o acionamento manual devem ter dispositivo que impeçam o retrocesso do sistema de movimentação, ser acionados por meio de manivela ou outro dispositivo na descida e subida do andaime. O andaime suspenso com acionamento manual deve possuir piso de trabalho com comprimento máximo de 8 metros. Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso de um cabo de aço de segurança adicional ligado a um dispositivo de bloqueio mecânico automático, observando-se a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento.